Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Contrasfluxo. E hoje falaremos sobre TDAH no adulto. Sou Magali Pugliese, estou aqui hoje com Vitor Casal. Seja bem-vindo, Vitor! E aí, fale um pouquinho sobre você e o porquê que você gosta tanto de estudar o TDAH. Olá, Magali. Eu sou o Vitor Casal, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação na terapia de aceitação e compromisso, tenho uma formação em neuropsicologia e faço especialização em terapias cognitivos comportamentais. Eu tenho um TDAH Ah, por isso que chegou assim na sua vida, né? na apresentação combinada, então, assim, o TDAH me atravessa pela infância, na vida adulta, e eu tive esse diagnóstico, né, já na vida adulta. Então, daí eu comecei a estudar muito, muito, muito sobre o TDAH. E quando faz parte, né, da vida, é uma lente, né? É uma lente diferente que a gente tem. E aí eu te pergunto, o TDAH, ele desaparece na vida adulta? Então, até mais ou menos ali em 1980, achava-se que o TDAH ele desaparecia ali na adolescência. Mas o que que a gente precisa entender? Que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Sim. Onde os sintomas eles precisam aparecer ali até os 12 anos. Hum, Então, se o sintoma ele aparece ali na adolescência, né, nos 13, 14, 15 anos, ou na vida adulta, não é TDAH. Pode ser entendi. uma outra condição, um outro transtorno, A ser né? investigado. Então pode ser um transtorno bipolar, muitas vezes, pode ser o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ou algum outro tipo de transtorno de ansiedade. Então, para ser TDAH, tem que ser até os 12 anos. Exatamente. Entendi. E na vida adulta, ele desaparece? Não. Como eu disse, esses sintomas eles vão aparecer na infância. O Uhum. que acontece muitas vezes é que nos critérios diagnósticos do DSM-5, né, ele tem critérios que são muito para a parte infantil. Sim. O DSM-5, antes do TR, né, ele já colocou alguns critérios ali um pouco mais para o adulto, mas ainda assim é mais voltado para a infância, né? Então, a gente não vai ver, por exemplo, em um adulto como se fosse um motorzinho ligado, Que tem escalan isso, né, para criança. escalando as coisas, É, né, tipo, entendi. feito um Subindo nas coisas. furacão, a gente não vai ver isso, né. Uhum. No adulto, a gente vai ver mais aquela hiperatividade mental, então Hum. é aquele indivíduo, é aquela pessoa que, às vezes, ele tem uma oportunidade, né, de parar para poder assistir uma série, um O filme, livro, né, e que ele não não vai consegue terminar. conseguir, né, ele vai ficar inquieto, ele vai achar que ele tem que produzir, que ele tem que fazer alguma coisa. A questão do livro mesmo, né, eu, por exemplo, só consegui, terminar um livro depois que eu usei o medicamento e fiz a psicoterapia, né, eu não Hum. conseguia. Uhum. Então eu largava pela metade tudo, Entendi, então é uma grande característica do TDAH. entendi. E agora assim, no dia a dia, né, no cotidiano, né, nas suas relações sociais, no trabalho principalmente, uma pessoa que tem TDAH, como é que ela pode perceber? Como é um transtorno, então a gente precisa ver prejuízo e sofrimento, Sim. né. Então, muitas vezes a gente vê problemas no relacionamento, então principalmente as mulheres reclamam muito que o homem que tem o TDAH, né, ele não presta atenção na conversa, Nas jus datas nas comemorativas, aniversário de datas. namoro, aniversário de Exatamente. casamento, esquece tudo. Exatamente. Por quê? Porque a atenção ela flutua, né, então qualquer distrator, qualquer barulho externo, a atenção vai e depois a atenção volta, né. Então ele não consegue prestar atenção, a essa atenção concentrada, né. Então ele vai esquecer de pagar conta, muitas vezes, se ele Uhum. faz isso, né, ele vai
e esquecer de pagar conta. Eh, Às vezes tem algumas oscilações de humor, né. Claro que não é igual a bipolaridade, é diferente, mas Uhum. tem essa oscilação de humor, porque o TDAH, eh, como ele precisa, né, ele exige muito mais dele a atenção, então dá um pouco de exaustão mental, ele fica um pouco irritado, então tem essas oscilações de humor. No trabalho, a gente vai ver aquele indivíduo que é bagunceiro, Que muitas fala vezes. que pensou, falou, né, imagina, assim, numa reunião, por exemplo, né, Exatamente. numa reunião ali de trabalho que a gente às vezes tem que ficar mais contido, tipo assim, pensou, já tá ali falando, não tem isso? Isso. Ele vai perder prazo, ele vai perder documento, para poder ele talvez aprender algum sistema novo que exige ali, né, algo novo. Uhum, Ele vai ficar perguntando: "Repete para mim de novo, como é isso?", uhum, né. Então isso traz um prejuízo e um sofrimento significativo, né, sim, em vários contextos. uhum, Então, o principal é a gente entender que para ser TDAH precisa ter prejuízo entendi. em 2 ou mais contextos. No caso Uhum, da infância, a gente que a gente tem nos critérios diagnósticos, né, do DSM, a gente tem 9 critérios para o predominantemente desatento, uhum, 9 critérios para o predominantemente hiperativo e impulsivo, e uhum, a apresentação combinada, né. Então, de 9 a gente precisa ter 5 para o adulto e 6 para a criança. uhum, E na apresentação combinada a gente precisa ter esse misto ali, né. entendi. E em relação à motivação, interfere alguma coisa na motivação? Também em relação a hormônios, tem eu já, né, eu já ouvi falar alguma coisa sobre hormônio dopamina, alguma coisa assim. Me fale um pouquinho sobre isso. Então, nos estudos foi analisado que a dopamina, né, que é um neurotransmissor da motivação, né, então, do controle dos impulsos, Uhum, então foi verificado que no TDAH existe um déficit nisso, né, uma sim, baixa de dopamina. Então, vão ser aqueles indivíduos que vão, largar as coisas pela metade, sim. né, então assim, precisa existir uma motivação muito grande para que eles, fiquem presos àquilo ali, né, para que Uhum, eles, continuem com uhum, aquilo ali, que é justamente o que o medicamento vai fazer, né. Então se você tem uma dose, se você tem um neurotransmissor, que no caso é a dopamina, muito baixo, a medicação ela vai normalizar, sim. né, então isso vai ajudar para que aquele indivíduo ele tenha mais motivação, muito mais concentração, e as evidências também mostram, né, que mesmo parando essa medicação, a impulsividade ela melhora muito. Hum. E eu imagino, né, tipo assim, eu tô imaginando pelo que você tá falando, né, a cabeça, né, os pensamentos de uma pessoa dessa. Sim. Então, tipo assim, quando acorda, os pensamentos já estão ali, já liga o motorzinho, já começa a ficar acelerado. Aí eu fico pensando: "Meu Deus". E no final do dia, existe uma exaustão então, assim, porque, pelo que eu tô percebendo, é o motorzinho que liga, aí eu fico imaginando: "Tá, e de noite, como é que vai estar essa pessoa?". E aí? Exatamente. Então assim, no TDAH, tudo é muito exigido, né, então assim, para ele conseguir concluir algo, para ele conseguir prestar atenção durante muito tempo, ele exige muito mais disso, Imagina, né. energia, né. Então, chega no final do dia, essas pessoas estão extremamente exaustas. Então, muitas vezes eles vão querer ficar ali no Isso canto. mexe também com o relacionamento, né, porque às vezes Exatamente. o companheiro que tá ali não entende, né, Exato. que Então, a pessoa tá ali esgotada. às vezes ele vai querer chegar, deitar no sofá ou deitar na cama e ficar ali no mundo dele, né, para poder tentar acalmar. E o que as pessoas não entendem, né, é porque acha que aquilo ali é uma grosseria, ou acha que é porque não quer estar perto, Sim, né, e não é, é muito mais do que isso, é muito mais do que um não querer, um não querer. né.
É Uma porque é condição uma mesmo, né, é uma necessidade, necessidade. é uma necessidade. E puxando um gancho com isso, né, justamente porque aí você vai dizer: "Ah, Vitor, mas eu conheço muita gente que não tem TDAH e tem todos esses sintomas, e tem a exaustão Sim. mental", né. Uhum, Claro, né, que a gente pode fazer muitas coisas durante o dia e uhum, ficar exausto. Mas justamente para ser um transtorno precisa ter intensidade, né, entendi. precisa estar em vários contextos, precisa ter uma durabilidade maior. Uhum. Então, no TDAH, isso aparece em vários contextos, com muita intensidade, com muito sofrimento, né. Para quem está nos assistindo, né, quem está nos ouvindo, e se identifica com alguns desses pontos aí que foi relatado, como é que essa pessoa pode ir, né, em busca de um diagnóstico? Porque eu imagino também, né, que pessoas às vezes percebem tudo isso e fica talvez meio perdido. E aí? Então, a gente tem profissionais que são habilitados para isso, né, então, psicólogo, psiquiatra e o neuro também, Uhum, né. Então, a gente precisa fazer uma avaliação extremamente minuciosa, porque a maioria das pessoas acham que o TDAH é fácil de se diagnosticar, mas não é. uhum, Talvez seja o transtorno mais difícil de se diagnosticar, porque existem, vários graus, né, vários níveis, né, uhum, então existe o leve, o moderado, o grave. Muitas vezes aquele indivíduo, ele muda o sintoma, como a gente conversou, uhum, então eu preciso saber como tá, a vida dele atual, como foi a infância dele, eu preciso talvez consiga o boletim da escola, hum, né, a gente precisa dos relatos dos pais, dos relatos dos avós, ou muitas vezes o relato, se tiver um companheiro ou uma companheira, do companheiro e da companheira, uhum, né, e aí a gente vai olhando esse leque analisando. de contextos, de Uhum, prejuízos, né, e às vezes a gente precisa do auxílio da neuropsicologia também, né, dos testes psicológicos, da avaliação psicológica. E aí, nesses testes, a gente vai conseguir também identificar aonde ele tem aquele prejuízo, né, na memória de trabalho, entendi. na memória semântica, né, a gente vai identificar isso para facilitar essa intervenção, uma Uhum, intervenção um pouco mais assertiva, né. Então, o autorrelato, né, no caso do adulto, o autorrelato dele talvez seja o mais importante, né, então a gente vai olhar isso como um todo, entendi. mas ainda assim a avaliação clínica, a É observação, a importante. entrevista é o É mais importante. fundamental. Entendi. Então, Vitor, aqui no Contrafluxo a gente tem o costume de pedir para o nosso convidado fazer uma pergunta, né, ou uma reflexão para quem está nos assistindo. E aí, o que é que você pode deixar aí para os nossos ouvintes? Você que se identifica com todos esses sintomas que a gente conversou aqui, dentre todos esses contextos, e você acha que esses sintomas na fase adulta desapareceu, será que é porque esses sintomas não mudaram? Fica a pergunta. Então, pessoal, olha que tema interessante. Então, eu preciso que você curta, que você comente e principalmente compartilhe com quem você acha que pode ser útil essa informação. Tá bom? Esse episódio tá muito especial. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Contrasfluxo. E obrigada, produtora R5.